Cara, fair play financeiro, um tema complicado, um tema polêmico, que está sendo discutido aí ultimamente no futebol brasileiro, muito por conta do desempenho do Botafogo no Campeonato Brasileiro, um desempenho muito bom, que está desagradando muita gente por conta aí de uma suposta desigualdade financeira que o John Textor pode estar causando aí com os investimentos que ele está fazendo no Botafogo. Suposta não, ela é de certa forma desigual, mas o que me chama bastante atenção aí é o fato do Landim estar falando sobre isso ali no Flamengo, sendo que o Flamengo, historicamente, é um time que foi muito beneficiado aí por conta de cotas de televisão, cotas muito mais altas que dos outros clubes, e agora se abre uma discussão sobre fair play financeiro. Teve até uma reunião, tá, essa semana, de uma comissão aí de alguns times do futebol brasileiro para discutir o tema. Essa é uma matéria aqui do GE, matéria do Marcelo Neves, do Thiago Ferri, matéria saiu no dia 4/9, e a matéria diz o seguinte: a Comissão Nacional de Clubes iniciou um debate para a implementação do fair play financeiro no futebol brasileiro. Em uma reunião realizada na segunda-feira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o grupo teve uma discussão ainda embrionária para que medidas sejam tomadas para 2025. Participaram do encontro representantes do Fluminense, São Paulo, Fortaleza, Internacional, Vasco, Atlético Goianiense, Flamengo e Palmeiras, que representam 60 clubes da Série A, B e C. Essa discussão ela já existe há algum tempo e agora ela começa a tomar uma proporção diferente. Muito por conta do que eu falei, o desempenho do Botafogo ele é um desempenho talvez desproporcional. Eu queria usar uma palavra que não fosse assim de certa maneira que parecesse que eu estou tirando o mérito do que o Botafogo está fazendo. Mas eu digo desproporcional em relação ao histórico recente do Botafogo, um time que caiu para a Série B há um tempo atrás, que estava ali financeiramente numa situação praticamente irrecuperável. O John Textor chegou ali com a SAF, ajustou contas, fez investimentos no time, e esse ano parece que, segundo aí o Landim, só nesse ano o Botafogo teria gasto aí 75 milhões de euros em contratação. Essa questão é uma questão complicada, porque assim, de fato, quando um time é assumido por uma SAF que tem muito dinheiro, como é a SAF do Botafogo, e que consegue fazer um trabalho sério, porque a gente já viu outras SAFs aí com dinheiro e sem fazer trabalhos minimamente sérios aqui no futebol brasileiro. Mas a SAF do Botafogo é uma SAF que faz um trabalho bem feito e a gente tem que admitir. Com isso acontecendo, com esses investimentos chegando e com o Botafogo podendo montar um elenco, que é um elenco hoje de ponta, hoje para mim o elenco do Botafogo é um dos melhores do Brasil, não só por isso, né? Tá fazendo o campeonato que tá fazendo, tá liderando ali, mas é o Botafogo, a gente sabe que é complicado, não tem nem como garantir que o Botafogo vai ser campeão esse ano. Se não foi ano passado, vamos ver o que vai acontecer esse ano, mas isso é um outro tema. A realidade aqui é o seguinte: essas movimentações, essa possibilidade de se injetar um capital que não foi gerado dentro do clube, ela vai gerar sim essas discrepâncias. Tem uma frase aí do próprio John Textor, ele fez uma crítica quando se falou aí no passado de fair play financeiro, ele foi diretamente ali, entre aspas, atacar um pouco a situação do Bahia, né? Ele falou o seguinte: se não fizermos nada, se não criarmos um teto salarial, o Bahia do Grupo City, vai ganhar todos os campeonatos por 20 anos consecutivos. O John Textor ele está de alguma maneira se defendendo e, né, diga-se de passagem, ele também, de alguma maneira, ele também entende que tem que ser tomada alguma atitude para ter algum tipo de fair play financeiro no futebol brasileiro. A situação do Bahia também é uma outra situação que chama atenção. O Bahia é um time muito tradicional no futebol brasileiro, mas longe, no histórico recente, de ser um dos times mais fortes. O Grupo City chegou, injetou dinheiro, fez uma série de contratações e o Bahia está fazendo no Campeonato Brasileiro aí o melhor dos seus últimos tempos e tem tudo para ali gradativamente voltar a ser um time muito forte, muito relevante e quem sabe aí disputar títulos. Tem tudo para isso, né? O Grupo City é um grupo muito forte mundialmente e veio para fazer um trabalho sério no Bahia. Mas assim, faz sentido a gente ter um fair play financeiro? Faz sentido a gente colocar algum limite nisso? Se você não sabe exatamente como funciona o fair play financeiro, no básico o clube não pode gastar mais do que ele gera.
Basicamente é isso. Vai ter ali uma série de meios para tentar se aumentar a receita, para tentar se justificar determinadas coisas, até porque com a SAF o cara pode ter uma empresa, ter o clube e a empresa patrocinar o clube, por exemplo, ele acaba gerando receita, né? E ele acaba conseguindo justificar de alguma maneira o dinheiro que está entrando no clube. Mas isso tem que ser discutido de uma maneira muito minuciosa e muito cuidadosa. O Flamengo, por exemplo, que está aí pleiteando essa questão de fair play financeiro por conta de não estar conseguindo performar no Campeonato Brasileiro, isso é verdade. O Flamengo mesmo injetando dinheiro, injetando muito dinheiro, fazendo muitas contratações aí de peso, não está conseguindo competir, por exemplo, com o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Está inclusive atrás do Fortaleza ali no Campeonato Brasileiro, que é um time que nem tem esse investimento, mas na prática o Flamengo, que durante muito tempo foi um time que financeiramente teve muita ajuda, teve cota de televisão aí muito mais alta que os outros times e levou muita vantagem em relação a isso, se estruturou financeiramente, fez um bom trabalho ali, fez a parte dele, deveria fazer mesmo com todo o dinheiro que estava entrando. Hoje o Flamengo quer lutar ali por fair play financeiro porque entende que de alguma maneira o campeonato está sendo injusto por conta do dinheiro que está sendo injetado aí nas SAFs principalmente. Cara, isso é tudo muito complicado e tem que ser discutido com muita inteligência, porque limitar os gastos por si só não resolve. E se a gente criar hoje um modelo de fair play financeiro que o clube só possa gastar exatamente o que arrecada, a gente vai ter que parar e pensar nos clubes menores, de menor arrecadação, como que um clube desse vai poder mudar de posicionamento, como que um clube desse vai poder crescer. Se a gente não tem uma distribuição de cota de TV igualitária, se a gente não tem uma maneira dos outros clubes terem receitas que possam aumentar gradativamente, que o time consiga ter algum tipo de investimento para investir em elenco, infraestrutura, no que quer que seja, para o time poder ter um alcance maior, poder ter uma visibilidade maior, poder ter uma possibilidade de contratar outros jogadores e disputar títulos e aumentar de alguma maneira a sua receita, os grandes continuarão grandes, os pequenos continuarão pequenos e o futebol brasileiro acaba não evoluindo. Isso é uma das questões que tem que ser discutida. Outro ponto, e aí eu acho que é bem crítico também, que é se a gente não coloca nenhum controle, a gente acaba dando a possibilidade de criar times virtuais. Um time que não tem torcida, que não tem tradição, mas que tem alguém que vem ali de fora, injeta dinheiro e o time sobe ali para a primeira divisão, disputa títulos, sem que a gente tenha ali, assim, o que é essencial para o futebol, é o que é essencial para o futebol existir, que é torcida, que é envolvimento humano com isso, que é envolvimento ali emocional de torcedores em relação ao time. Se você tem um time virtual, você não tem isso, né? A gente vai ver isso, posso estar dando aqui uma opinião até um pouco equivocada, mas a gente vai ver isso ali um pouco com o Amazonas. O Amazonas é um time de empresários, de gente que tem muita grana, que está contratando um monte de jogador aí de peso, não jogadores que estão no seu auge, mas tem jogadores de nome, está subindo ali gradativamente, já está na segunda divisão, fazendo um bom campeonato de segunda divisão, mas é um time artificial, é um time, pelo menos na minha visão, é um time ali que existe por conta do aporte financeiro. Então qualquer um que tenha dinheiro e que tenha vontade de criar um time, ele pode vir aqui numa cidade, montar um estádio, criar um time, contratar um monte de jogador, disputar eventualmente um campeonato, e aí um dia se esse cara falar assim, pô, não quero mais ter time de futebol, ele vai e simplesmente fecha o time, como funciona qualquer outro tipo de empresa. Isso tornaria, se isso acontecer, isso torna o campeonato, torna o futebol menos atrativo, né? Imagina, hoje surge um time, você passa a torcer por ele, e daqui a 2, 3, 4, 5 anos, o empresário resolve desfazer tudo aquilo dali, resolve abrir mão daquele time, daquela instituição ali que ele criou. Isso é um pouco complicado e eu acho que isso, se não tiver nenhum tipo de controle, a tendência é que esse tipo de coisa possa acontecer, porque futebol envolve muito dinheiro, dá muito dinheiro, contratação, título, cota de televisão, a gente sabe que tudo isso envolve dinheiro e não tem como a gente dizer que não existe a possibilidade disso acontecer. Mas quero saber aqui a sua opinião. Esse foi um vídeo aqui para falar um pouco desse tema de fair play financeiro, um tema que é complicado, um tema que é polêmico, ele é complicado de gerenciar para quem vai gerenciar, ele é polêmico para a gente discutir, porque quem está lá em cima sendo beneficiado por conta dos aportes financeiros
se sente no direito de estar, né, usufruindo disso. Quem não está tendo o mesmo aporte financeiro se sente injustiçado, e eu acho que tem argumento para os dois lados. Mas deixa aqui sua opinião, deixa seu like, deixa seu comentário, participe aqui comigo, me fala o que você acha, me fala se você é a favor, por exemplo, do Fluminense eventualmente no futuro virar uma SAF e ter que fazer essa gestão financeira também aí. Mas quero saber aqui o que você acha, e se você assistiu até o final, muito obrigado e até a próxima.